Quando saiu este documentário excelente do Brasil Paralelo, 1964, houve uma mobilização geral das universidades. Não, esses caras estão fazendo propaganda da ditadura. Ué, quem quer que assista o filme vê que ele não faz propaganda nenhuma da ditadura, que ele tem uma visão crítica muito equilibrada da coisa e levanta alguns pontos que têm de entrar em discussão. Um deles é esse. Você vê, durante 30 ou 40 anos, ou mais, a discussão foi assim. De um lado, nós temos a esquerda progressista, nacionalista, que quer nos liberar do imperialismo, e do outro lado, nós temos, vamos dizer, os opressores fascistas que nos impuseram a ditadura e mataram um monte de pessoas. Né? E até hoje nós acreditamos nisso. Seja a favor ou seja contra, as pessoas acreditam nisso. Acredito, em primeiro lugar, assim, que, de um lado, acredito que os militares eram os assassinos, criminosos, fascistas, etc., etc., coisa que não eram. De outro lado, o pessoal da direita acredita que as Forças Armadas nos liberaram do comunismo. Tudo isso, então, mostra que a discussão está centrada em torno de adesões puramente sentimentais, puramente emocionais, sem nenhum fundamento histórico. Os militares jamais foram os monstros que a esquerda os pintou e também jamais foram os libertadores do Brasil como eles próprios se pintam. O que aconteceu em 1964? Aconteceu que líderes civis como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Aurora Andrade e outros criaram um movimento popular que colocou nas ruas o maior protesto de massas que tinha havido até então, que foi a famosa Marcha da Família. Tem 1 milhão de pessoas na rua. O presidente João Goulart, apavorado, se juntou com o seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, para organizar uma resistência armada, mas desistiu. Ele contou os revólveres, viu que não ia dar para aguentar o tranco e foi embora para o Uruguai. E aí o presidente do Senado, Aurora Andrade, decretou vaga à presidência da República e, automaticamente, o Senado nomeou o presidente e o vice, Raniero Mazzilli. Estava aí acabado o regime de João Goulart. Acabou naquele instante. Qual a resistência que os comunistas ofereceram? Nenhuma, fugiram todos. Né? O pessoal dizia até que o Leonel Brizola fugiu disfarçado de mulher. Não sei se foi de mulher ou de soldado, mas ele fugiu, ele e o Jango. Não houve resistência armada nenhuma. Você sabe quantas pessoas morreram naqueles dias? Quantas pessoas sofreram violência naquele dia? Foi um líder comunista, Gregório Bezerra, que levou um cacete dos malucos lá em Pernambuco. E o outro foi um estudante maluco que deu um tiro no próprio pé. Isso foi a totalidade da violência no 31 de março, 1º de abril. Ou seja, não havendo resistência militar alguma, para que era preciso a intervenção dos militares? Para absolutamente nada. O governo estava caído, o lado vencido não oferecia resistência militar alguma, o vice-presidente já estava empossado na presidência e o problema estava resolvido. Daí aparece o general Olímpio Mourão Filho, lá de Minas Gerais, e põe os tanques na estrada, né, para apaziguar o país, onde não havia violência alguma. E daí os militares avançam, tomam o poder, escolhem como presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco e ele toma posse. A primeira coisa que ele diz, primeira declaração do novo presidente militar: a direita reacionária não dominará o país. Quem é a direita reacionária? Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Aurora Andrade, o Senado, toda a liderança civil. Ao longo do tempo, os militares destruíram toda essa liderança civil. Há até suspeitas de que mandaram matar o Carlos Lacerda. Está no livro do Carlos Heitor Coni a respeito. Destruíram completamente a liderança direitista, acabaram com a atividade política, reduziram o Congresso a carimbador de decretos e governaram ao longo de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, é verdade, eles combateram a guerrilha, mas eles ajudaram de tal modo o restante da esquerda, a esquerda pacífica, que, vocês vejam, o diretor da maior editora comunista do Brasil, Enio Silveira, uma semana antes de morrer, e as palavras dos moribundos têm peso, ele me disse o seguinte: a minha editora só sobreviveu durante esses 20 anos graças à ajuda que recebeu do governo militar. Quando a situação engrossava, eu ia lá para o Golbery, pedia dinheiro, ele dava. Ao mesmo tempo, havia a teoria da panela de pressão,
que, por não querer cercar os comunistas por todo lado, deixou aberta para eles uma válvula. Qual era essa válvula? As universidades e a mídia. Entregaram as universidades e a mídia para os comunistas, e eles fizeram uma festa. Você vê, naquele tempo, quem andava junto com o general Golbery dando conselho a eles? Um comunista histórico, o Hélio Gaspari. Então, ora, o general Golbery, comparado com o Hélio Gaspari, era apenas um menino. Eu não tenho a menor dúvida de que a influência do Gaspari foi decisiva em cima dele. Resultado, quando terminou o regime militar, todas as forças políticas de direita, liberais e conservadoras, estavam destruídas, enfraquecidas, e só o que sobrava, a única força política que sobrava, que tinha força ainda para se impor, era o quê? A esquerda. E a esquerda tomou o poder já com o Fernando Henrique e assim por diante. A eleição do Collor, que foi feita inteiramente pela Rede Globo, se mostrou, vamos dizer, um artifício político monstruosamente fraco, porque o Collor foi derrubado a cuspidas por causa do caso do Fiat Elba. Quer dizer, com nada você derruba um presidente. Com nada a esquerda mobilizou a nação inteira, e a nação inteira foi atrás da esquerda, gente. Então, essa era a esquerda que o regime militar tinha criado. Então não venham esses militares, esses generais de cabelo pintado, se gabar para mim de que eles libertaram o país do comunismo. Ao contrário, vocês, militares, entregaram o país à esquerda, e a esquerda então dominou o país por 35 anos, humilhando vocês diariamente. E eu, durante a década de 90, eu ainda fiz várias conferências em entidades militares, o Clube Militar do Rio de Janeiro, o Círculo Militar de Belo Horizonte, a Escola de Comando de Estado-Maior, a Escola de Guerra Naval, etc., etc., mostrando para eles a falsidade da campanha que a mídia estava movendo contra eles. Eu levava para eles as provas de que eles estavam inocentes. E eu dizia, processem esses camaradas, não deixem isso continuar. Mostrem para eles que caluniar as Forças Armadas tem algum preço. Eles nunca fizeram nada. No máximo, faziam uma notinha fiscal, notinha oficial, que era lida pelo comandante e pela mãe dele, e mais ninguém. Então, eles entregaram o país à esquerda desarmada, que nos dominou, nos roubou, nos achincalhou, tá certo? E destruiu o país por 35 anos. Isto é culpa das Forças Armadas. Não acreditem nessa história de que eles são nossos libertadores. Nunca foram. Por que é isso? É muito simples. Qual é a tradição intelectual das nossas Forças Armadas? Elas foram formadas desde o século XIX na mentalidade positivista. Positivista é a filosofia de Augusto Comte, que teve no Brasil mais influência do que em qualquer outro país do mundo. Quando houve a Guerra de 14, o discípulo dileto do Augusto Comte, Émile Chartier, apelidado Alain, escreveu: a causa desta guerra é que o mundo não seguiu o exemplo do Brasil, aderindo ao positivismo. Vocês vejam, então, o entusiasmo que a escola positivista tinha pelo Brasil. Ora, a ideia positivista é a extinção da atividade política e sua substituição por uma administração científica ditatorial, por uma ditadura de técnicos e militares. Esta é a doutrina positivista central. Eliminar, vamos dizer, a discussão política, a liberdade de discussão política, e trocar tudo por concepções técnicas e científicas impostas desde cima por um governo de iluminados. Isto é a tradição central das nossas Forças Armadas. Se vocês estudarem direitinho a história das ideias políticas do Eric Voegelin, vocês verão que onde o positivismo conseguiu se impor, logo em seguida foi substituído pelo comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Veja, nos Estados Unidos, após o fim da guerra, a escola, os herdeiros de Augusto Comte, positivistas e neopositivistas, conseguiram dominar a universidade americana na base do boicote dos seus adversários. Isso está bem narrado no livro do filósofo australiano Harry Redknapp, The Malign Masters, os mestres malignos. Logo em seguida, em menos de 2 décadas, o positivismo já tinha sido substituído pelo comunismo, que dominou 100% a universidade americana. Vocês vejam o desastre que é esse positivismo. Dizem que o autor do positivismo, Augusto Comte, morreu louco. Eu acho que ele viveu louco o tempo todo.
E isso foi a filosofia que mais influenciou os nossos militares até hoje. Só que hoje, eles não sabem que são positivistas e nem sabem o que é positivismo. Eles repetem as ideias positivistas e as atitudes positivistas sem sequer saber o nome da escola filosófica que moldou sua cabeça. Então, esses são os nossos. Com esses libertadores, onde é que nós podemos parar? Íamos parar exatamente nas mãos do PT. Entregaram o Brasil ao PT sem nem perceber o que estão fazendo, e hoje ainda não percebem. Então, nós temos que parar de dar ouvidos a esses que se gabam de ter libertado o Brasil. Não libertaram nada. Os que libertaram foram destruídos e mortos. Carlos Lacerda e outros. Nós nada devemos aos militares nesse aspecto. Sob outros aspectos, devemos muito, porque eles fizeram uma administração econômica esplêndida. Isso ninguém pode negar. Tá certo? Mas, por outro lado, eles também criaram esse sistema de uma universidade em cada esquina, que hoje gera 50% de analfabetos funcionais colocados na praça anualmente com seus diplominhas. Vocês imaginam o custo que isso tem para o Brasil? Imagina o custo do ensino universitário no Brasil. O nosso Ministério da Educação é um dos que tem a maior verba, tá certo? Tudo isso para que metade dos formandos sejam completamente incapazes. Vocês imaginam o dano que esses incapazes trazem em todos os setores da atividade onde eles atuam? Tudo isso foi pago com o dinheiro do povo brasileiro. E, além disso, não só na esfera do ensino público, mas no ensino privado a mesma coisa. Não podemos idealizar o ensino privado, porque uma grande parte desses analfabetos funcionais provém de faculdades que são da propriedade de deputados e senadores, né? Isto quer dizer, educacionalmente, o regime militar corrompeu o país até a base. Politicamente, destruiu a possibilidade de uma política eficaz de direita e abriu as portas ao domínio tucano-petista, cujo domínio nós sabemos o quanto nos custou. Então, chega de gente, sabe, com papo, né? Nós precisamos da realidade. Temos que pegar a nossa história e pegar esse regime militar, ver os seus méritos, que houve, sem dúvida, e, ao mesmo tempo, os seus pecados, que não são pequenos. Enquanto nós não pararmos de tomar posição com base em adesão emocional a slogans, nós não vamos melhorar este país. O que mais falta no Brasil é conhecimento sério. O Brasil já tem, desde o século XIX, ele tem um proverbial ódio ao conhecimento. Isso está bem documentado nas obras do Machado de Assis e do Lima Barreto. Do Lima Barreto é que ele tem aquela cena do Policarpo Quaresma, que as velhinhas passam na rua e vem ali, pela janela, vem a biblioteca do Major Quaresma e pergunta assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Então, no Brasil nós temos o culto do bacharel e temos horror ao conhecimento. Até hoje, né, a atitude não mudou absolutamente nada. Nós aqui do Fórum da Liberdade, nós podemos inaugurar uma nova era de discussão sensata, sem, vamos dizer, sem esse partidarismo emocional bocó. Nós temos que parar com isso, gente. Nós temos que tomar consciência do que realmente nos aconteceu. E cada um tem que reconhecer os seus erros. Eu acho que pessoas que não são capazes de reconhecer os seus erros não têm o direito de querer punir os erros dos outros. Então, isto eu estou falando não é para este ou aquele oficial, para todas as Forças Armadas. Eu nunca vi, dentro das Forças Armadas, o menor esforço para medir os efeitos desse erro positivista monstruoso. Hoje eles estão querendo de novo impor a norma positivista. Nós resolvemos tudo e não queremos ouvir os ideológicos. Quer dizer, como se eles fossem científicos, como se o positivismo fosse uma teoria científica e não uma ideologia das mais grosseiras e mais enganosas que o mundo já conheceu. E pior, uma ideologia chega, vamos dizer, ao seu maior sucesso quando ela já não é reconhecida como ideologia. Quando ela penetrou de tal modo no senso comum que ela parece a realidade mesma. Então, o positivismo ainda é o grande vitorioso no Brasil. E o positivismo não pode fazer face ao comunismo porque ele é o pai do comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Ele tapa a boca, vamos dizer, da direita, dos conservadores, dos cristãos, e daí sobra o quê? O monopólio ideológico da esquerda, como aconteceu no Brasil, gente. Nós temos que tomar consciência, nós temos que acordar, tá certo? E não temos que ser bonzinho com ninguém.